Salve, salve galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Joga Sincero. Eu sou o Edson, desde já vou deixar aquele grande abraço para todos vocês. Ritual padrão, vai lá, deixa esse like maroto do cacaroto, não seja um cara escroto, senão tipo pro esgoto. E partiu pro nosso vídeo de análise sincera de Silent Hills 2 Remake. Pessoal, demorou, mas finalmente acabou saindo aí a análise. Eu falei para vocês que ia dar um tempo aqui de fazer lives, certo? Joguei mais um pouco lá na Twitch e depois, consequentemente, fechei em off, ok? Então não zerei o jogo em live. Infelizmente eu não consegui padronizar isso para vocês, peço até desculpa, mas é por um bom motivo, eu quero que vocês entendam isso, ok? Então vamos lá, Silent Hills 2 Remake, ele foi lançado no dia 8 de outubro de 2024 para PlayStation 5 e PC. Eu acredito que agora já deve estar bem perto de sair a versão do Xbox, tá? Então, para quem tem Xbox, não fique chateado, que se você gostava do game e você está dentro do Xbox, provavelmente um pouquinho antes de outubro, entre outubro e novembro, vai estar saindo uma versão para o Xbox, ok? Então vamos lá, vamos começar nossa análise sincera. Queria dizer para todos vocês que é um prazer fazer esses vídeos para vocês. Eu tento melhorar a cada dia. E quando eu falo assim melhorar, eu não quero que fique vago, tá, o que eu vou dizer aqui para vocês. É uma coisa de coração mesmo. É fazer uma coisa melhor, é fazer uma coisa com mais carinho, com mais dedicação, com mais empenho, com mais qualidade, com mais profissionalismo. Todos esses adjetivos que eu citei agora há pouco, ok? Então, eu não posso ficar fazendo vídeos, nem posso ficar fazendo lives à toa se realmente eu não agreguei ainda para vocês, se eu não conseguir chamar a atenção de vocês de uma maneira positiva. E eu quero que com essa análise e os outros vídeos que eu vou lançar durante esse período, vocês possam estar mais próximos do canal, serem mais participativos, comentem alguma coisa, certo? Ah, Edson, joguei, não joguei, tô afim, não tô afim, você me fez hypar, eu não hypei, acho que não é o que eu queria, já joguei, já zerei. Deixa algum comentário, pode ser qualquer um que seja, ok? Então vamos lá, vamos começar a nossa análise sincera. Silent Hills 2 Remake é uma obra de ficção, certo? Criada pela Konami no ano de 2001, se eu não estiver enganado, para o PlayStation 2. E nesse período ele teve umas versões em HD, mas não chegou a ter um remake. E eu achei até estranho, porque às vezes eles estão pegando jogos, né, e a versão 2 desses jogos para fazer esses remakes mais elaborados, ok? E o que acontece? São jogos emblemáticos que acabam que, pela popularidade que tiveram, ganham espaço na frente do primeiro jogo. Por exemplo, Silent Hills 2 Remake poderia ter sido um, mas não foi. Então eles foram pelo popular, que é o Silent Hills 2 Remake. Assim como foi o Resident Evil 2 Remake. E achei muito estranho, por que não começou pelo 1? Ah, mas o 1 ele já tem um remake. Não, ele tem um remaster, certo? / remake, porque é tão bem feito que parece um remake do primeiro game, só que em câmera tanque. Mas o primeiro jogo mesmo a gente não tem um remake, certo? A gente tem que entender muito bem isso. Então temos o remake do 2, do 3 e do 4 até o presente momento. E o Silent Hills já também foi anunciado que vai ter o Silent Hills 1 Remake, certo? Estariam trabalhando nesse projeto. Agora vamos falar basicamente Silent Hills 2 Remake. O que ele pode agregar para você como jogador e como experiência de jogo, certo? Tá faltando muito isso no mercado. Eu vi aqui uma grande essência de um jogo que ele realmente era muito ultrapassado lá no PlayStation 2 e ele precisava ser revitalizado aqui. Não de maneira como eu queria. E eu acho que a maneira que eu queria estava errada, tá? Então, quando eu vi o trailer do Silent Hills 2 Remake, eu falei, nossa, mano, mas sei lá, esse gráfico não tá me chamando tanta atenção, a gameplay tá um pouquinho muito cadenciada, cadê as inovações? Parece que o James é feito de madeira, né? Porque ele é bem comum no jeito de bater nos inimigos, ele é bem simples, né? Então a gente tá acostumado com o Leon, com esses personagens que são mais, como posso dizer, artísticos, né? Na hora do combate. O James não, ele é só uma pessoa normal, comum.
e aí eu comecei a entender a gameplay do Silent Hills 2 Remake. Bom, o que comanda Silent Hills não é só a sua gameplay, é sua atmosfera. Se trata de atmosfera, de você não entender o que está acontecendo e você tentar decifrar a cada local que o James visita, certo? O gráfico é uma coisa que no começo pode parecer até um pouco simples, mas a maneira como foi aplicada se torna uma obra de arte, porque assim, é um jogo melancólico, é um jogo sobre uma jornada que diz respeito a muitas coisas, e eu acho que a principal questão ali do James é a culpa, né? O sentimento de culpa de ter falhado com alguém que ele tanto amava, sabe? É a questão do abandono, certo? O James enfrenta vários monstros, mas não os monstros reais da vida que a gente pensa, e sim monstros que estão dentro da cabeça dele. Ele lutando contra ele mesmo, dentro de um lugar que aprisiona as pessoas psicologicamente. Silent Hills eu entendi que não é uma cidade fantasma em si, ela é uma cidade que ela é vista por umas pessoas de uma certa maneira e por outras ela é vista de outra maneira. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, fazendo uma pequena sinopse da Laura. A Laura é uma personagem que ela não vê o que o James vê. Ela é uma criança pura, ela não tem nenhum tipo de pecado, não tem nenhum tipo de sentimento ruim, certo? Então para ela a cidade está normal. Para o James é que a cidade está esquisita, abandonada, cheia de perigos. E esse é o plot da jornada do James. O James tentando buscar respostas para o que ele fez e ao mesmo tempo que ele tenta se perdoar também. Também ele tenta procurar sua própria redenção nessa jornada, ok? Eu acho que é muito bom falar sobre isso, porque assim, a gente não precisa dar spoiler do jogo em si, mas também não precisa ser tão rápido, ligeiro e rasteiro como eu estava sendo em outras ocasiões, de medo de falar alguma coisa que não deveria. Eu acho que tudo que vocês forem jogar, a partir do que eu falei até agora, vai ser novidade, vai ser descoberta para vocês, como foi para mim também, ok? Então, na parte gráfica, eu acho que foi muito bem, certo? Representou muito aquela ambientação de terror mesmo, um lugar desconfortável, um jogo bastante escuro, no qual a lanterna ilumina só o mínimo, certo? Não é nenhuma lanterna, o que eu posso dizer, de luz branca, né? Aquelas lanternas fortes, é para puxar bem mais essa parte aí do terror psicológico e do medo, né? O escuro traz o medo e falta isso em muitos jogos aí que eu vejo que são de terror ou survival horror. Tá faltando muito, né, cara, essa questão da ambientação, da paleta de cores mais acinzentada, mais escura ou mais amarelada. E aí a gente troca esses cenários por cenários muito coloridos, acaba perdendo a imersão. Silent Hills consegue manter muito bem sua imersão dentro daquilo que ele se propõe, ser um pouco parecido com um clássico, certo? Na parte de gameplay, que eu reclamei quando eu vi a primeira vez, até debati isso com um amigo meu, falei que estava achando um tanto quanto ultrapassada, meio retrógrada, sabe? Mas aí a gente entende que a jornada é outra, que o James não é um Leon da vida, que o James não é um Chris Redfield da vida, que o James é uma pessoa comum, que é um ser humano comum. E ser um ser humano comum traz medos reais para você. Você tem medo de enfrentar os inimigos, ou você tem anseio de entrar em combates corpo a corpo com o inimigo, o que acontece por muitas vezes. A gameplay ela sempre vai numa cadência muito boa entre a ação, no que você pode se defender, para onde você deve correr, para onde você deve esperar e para onde você deve se esconder. Então ele traz todos esses elementos e faz um equilíbrio muito bom entre ação, suspense e terror. Buscando aqui mais uma informação sobre gameplay, eu gostei muito dessa questão de ser muito parecido com a construção Resident Evil. Trazer e levar objetos de uma maneira muito prática, em que a gente tem que ter boa memória, ter fazer uma boa leitura do local, da onde viemos e para onde vamos voltar também. Então foi uma coisa muito bacana mesmo. Falo aqui, confesso para vocês que teve um enigma que foi o da borboleta, que eu fiquei muito
embaralhado com aquilo ali, muito embucetado. E aí eu fui lá e busquei uma informação na internet, porque assim, eu estava fazendo o que era correto, só que estava esquecendo um detalhe. E a partir dali eu só deslanchei. Foi o único enigma mesmo que eu falei, mano, tem alguma coisa que eu não tô entendendo, tá muito nebuloso isso na minha cabeça. Isso é a falta de ritmo para jogar jogos que exijam um pouco mais de pensamento. Os jogos de hoje em dia são muito práticos, com mapas, guias, metragem de objetivos, e acaba que você fica um pouquinho mais burrinho. Você não consegue raciocinar porque você não está praticando. E o Silent Hills permite isso para que a gente seja, dentro do jogo, inteligente, para que a gente possa usar mais a nossa mente, nossa memória, usar mais nossa visão do local, para onde vamos, para onde temos que ir, aonde temos que encaixar, aquilo que não ia, agora vai, e aquela inspeção, né, de objetos que já tem no Resident Evil clássico, certo? Você abre uma caixinha para descobrir uma chave, para abrir uma porta e por aí vai. Então, o jogo ele tem esse equilíbrio bom entre gameplay, suspense e terror. E também temos os puzzles, né? Como diria o meu amigo carioca, panzo. Panzo. Eu não sei resolver o panzo. Tô brincando aí, carioca. Um abraço pra você. E aí o que acontece, cara? Que a gente tem uma gameplay redondinha. E aí, depois de muito tempo jogando o jogo, certo? Depois que eu falei da gameplay, falei do gráfico, eu pensei muito no que esse jogo representou pra vocês, que são mais... da franquia, que vocês participaram mais dessa franquia do que eu. E cara, ele realmente é uma masterpiece. Não é à toa que muitos se empolgaram, muitos já jogaram, até os fãs mais das antigas. E aquele que não jogou e é das antigas, cara, pode jogar porque é um baita jogo, cara. Ele vai te botar naquele mesmo clímax que você teve há anos atrás, certo? Sei que quando a gente joga um jogo pela primeira vez, a gente sente que está revivenciando algo, mas no caso aqui é algo que realmente foi excepcional. Para mim foi muito melhor do que o próprio Resident Evil 4 Remake, que é um jogo que eu gosto muito, e achei o remake fantástico, tá? Eu acredito que o Resident Evil 4 original perde pro remake, e o Silent Hills 2 Remake não. Eu joguei um pouquinho do antigo, tá? Só para fazer um testezinho. E eu percebi que segue naquele mesmo ritmo, só com uma pegada mais moderna, mas não deixa de ser aterrorizante. Eu acho que o Silent Hills foi, para mim, desses jogos de survival horror, ele foi o melhor. Não vou dizer o perfeito, mas o melhor de todos, tá? Deixando as minhas considerações finais aqui para vocês, eu vou deixar uma nota para o Silent Hills 2 Remake, uma nota 8,5, tá? Eu acredito que teve umas pequenas falhas do jogo, que eu digo em relação a contato de objetos, ok? Isso é uma parte que eu achei importante falar para vocês. Para mim foi o ponto mais desequilibrante, junto com a questão de poderiam ter dado mais movimentações nas pancadas que o James dá com o cano em seus inimigos, né? Nos inimigos que a gente usa muito mais o cano que a arma no começo, tá? Fazer tipo levar nas costelas, ter mais impacto essa porrada. E eu percebo que no F não tá tão bom quanto tá no remake do 2. Estranho isso daí, mas vamos aguardar o jogo para ele sair e a gente ver se é bom. Então são os dois pontos, tá? Eu acho que poderia ter mais impacto esses canos batendo. Quando eu falo impacto, não quando está no chão, que ele já está macetando o boneco para eliminar. Eu digo quando está lutando, quando os bonecos estão tentando agarrar, quando ele está batendo com o cano na parte lateral, em cima. Os golpes em diagonal e vertical não foram tão bem encaixados, ficaram muito padrões, mas eu entendo que é por uma parte de você sentir medo, que se você dá 3, 4 canadas e o bicho cai no chão com facilidade, você não vai ter medo daquele inimigo, então ele tem que ser um pouquinho mais resistente, mas é um ponto que eu queria falar, esse. E quando você vai pegar uma bala, um cartucho, alguma coisa, você tem que encaixar muito certo naquele círculo, ficar procurando um ângulo para pegar o item, então é uma coisa que eu vi que não foi muito bacana. Dito tudo isso, quero agradecer. Vai ter mais vídeos aí pro canal. Fique atento, tá? Ative o sininho de notificações. Não fique por fora de mais nenhum vídeo. Falou, fui e até mais.